Bom dia a todos os presentes nesse ambiente virtual e aqueles que nos assistem nessa plataforma por meio dos canais de comunicação social desta Corte. Gostaria de registrar a presença dos excelentíssimos senhores conselheiros Júlio Pinheiro, Érico de Estevão, Ari Moutinho Júnior, Yara Lima dos Santos e o nobre conselheiro Josué Neto. Do conselheiro convocado Albert Furtado, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, dos auditores Mário Filho, Alito Filho e Luiz Henrique, e do procurador-geral de contas, doutor João Barroso. Registro ainda a ausência do vice-presidente e decano deste tribunal, conselheiro Júlio Cabral, em virtude de permanecer de licença médica. Dessa forma, com a bênção de Deus e a luz de Santa Clara, declaro aberta a 7ª sessão desse Egrégio Tribunal Pleno, nesta data de 23 de março do corrente ano. Coloco em discussão as atas da 6ª sessão deste Tribunal Pleno, ocorrido no dia 17 de março de 2021, as quais foram encaminhadas aos gabinetes de Vossas Excelências através do processo SEI, número 1717 de 2021. Não havendo divergência, dou por aprovado. Antes de adentrarmos na fase de expedientes, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso membro desse colegiado, o excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio de Souza Neto, que tomou posse na tarde da última quarta-feira, dia 17 de março, na cadeira que foi ocupada até poucos dias pelo conselheiro aposentado, seu pai, Josué Filho, ao qual mostrou com seu trabalho, com sua fidalguia e com sua capacidade de diálogo, de conciliação, as nossas fileiras, inclusive presidindo esse tribunal e fazendo uma das gestões das mais profícuas. Tenho certeza, conselheiro Josué Neto, que Vossa Excelência terá um desempenho brilhante e justo, porque carrega em si uma série de predicados fundamentais para o desempenho do nosso ofício, dentre os quais destaco a larga experiência na vida pública, presidindo, inclusive, por 2 vezes a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Circunstância essa, aliada, e se isso é extraordinário, a sua jovialidade, sua juventude. O que indica que esse tribunal e os judicionados, por muito tempo ainda, terão o privilégio da sua contribuição. Conto com o nosso apoio no que for necessário para o melhor exercício de suas altas atribuições. Como disse há poucos dias, muito temos para fazer, em especial nessa fase difícil que o mundo vive, em particular o Amazonas, condicionado pela pandemia do coronavírus. Vossa Excelência chega no momento exato. Seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo conosco. Vamos aos expedientes. Ofício número 479 de 2021 da Casa Civil, por meio do qual o senhor Flávio Cordeiro Antônio Filho, secretário de Estado-chefe da Casa Civil, encaminha a essa Corte para fim de ciência o decreto legislativo de número 946 de 2021, que reconhece o estado de calamidade pública por 180 dias no estado do Amazonas, a contar do dia 6 de janeiro de 2021, para os fins do artigo 69 da Lei Complementar número 101 de 2000, notadamente para as dispensas de atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho, bem como suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecidas no artigo 23 e 31 da referida lei, em razão da continuidade e agravamento da pandemia da Covid-19. Essa presidência informa que o referido ofício já foi encaminhado ao gabinete da relatora, excelentíssima senhora conselheira Yara Lins, exercício 2021, e à SESEX, para acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira, das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional, relacionada ao novo coronavírus e ao desastre classificado e codificado como inundações sem razão de calamidade, ora reconhecida. Ofício número 126 de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por meio do qual encaminho essa Corte para a fim de ciência decreto legislativo, que reconhece o estado de calamidade pública por 180 dias no município de Beuri, Careiro
Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Altazes, Coari, Guajará, Lábrea, Santa Isabel do Rio Negro e Boca do Acre, para os fins do artigo 69 da Lei Complementar de número 101 de 2000, em razão da continuidade e agravamento da pandemia da Covid-19. Essa presidência informa que o referido ofício foi remetido à SESEX para acompanhamento da situação, bem como será encaminhado aos gabinetes dos respectivos relatores. Vamos ao ofício número 30 de 2021 da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, por meio do qual o senhor Marcelo Henrique Soares Cipriano, procurador do Estado, informa acerca da decisão judicial proferida nos autos da ação anulatória número 0609-241-26-2021, 804-0001, ajuizada pelo senhor Odival Miguel de Oliveira Paiva, prefeito de Maués à época, no qual foi concedida a tutela de evidência, sendo determinada a imediata suspensão do acordo número 29 de 2019, proferido nos autos do processo deste tribunal número 1001-3/2012, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Pinheiro. Apenas para fim de registro, o supracitado acordo julgou irregular as contas do senhor Odival Miguel de Oliveira Paiva, bem como aplicou-lhe multas e alcances. Dessa forma, considerando o teor da decisão judicial, essa presidência remeteu o expediente através do processo 6, número 693 de 2021, ao gabinete do conselheiro relator, bem como à diretoria jurídica, ao DERED e à SESEX, para análise e providência no que tange à defesa dos interesses e prerrogativas dessa Casa. Ofício número 21 de 2021 e número 31 de 2021, da Associação Amazonense de Municípios, subscrito pelo senhor Jair Aguiar Souto, prefeito de Manacari e presidente da associação, por meio dos quais solicita prorrogação de prazo pelo período de 60 dias para os sistemas contas, competência de dezembro de 2020, balança anual de 2020 e competência de janeiro, fevereiro e março de 2021. A GEFIS, relatório resumido de execução orçamentária do sexto semestre, relatório da gestão fiscal do segundo semestre. E IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, bem como para respostas às notificações relativas às prestações de contas anuais, referente ao exercício 2019, em virtude do atual cenário da pandemia nas municipalidades. Faço necessário esclarecer que a presente temática retorna à fase de expediente para deliberação após vista do excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Pinheiro, na terceira sessão administrativa do Pleno, o qual não juntou manifestação no sistema SEI. Pois bem, o pleito da associação, antes de ser submetido à apreciação plenária, foram remetidos à SESEX para análise e manifestação, por meio do processo SEI 949/2021, que também foi encaminhado com antecedência aos gabinetes de Vossas Excelências, tendo a Secretaria se manifestado favorável, sugerindo as seguintes datas. Contas, competência de dezembro de 2020, até 31 de abril de 2021. Contas, competência de janeiro de 2021, até 31 de maio de 2021. Conta, competência de fevereiro de 2021, até 28 de junho de 2021. Conta, competência de março de 2021, até 29 de julho de 2021. Prestações de conta anual de 2020 e EGM de 2020, até 30 de maio de 2021. IGM do exercício de 2019, até 15 de março de 2021. Relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2019, até 15 de abril de 2021. Relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2019, até 15 de abril de 2021. Quando o caso em comento for trazido ao conhecimento do Pleno por essa presidência, iniciou-se a discussão da temática, a ocasião em que o excelentíssimo senhor conselheiro Hélio Desterro manifestou-se contrário à prorrogação dos prazos da prestação de conta. Com o escopo de analisar melhor a matéria, o excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Pinheiro solicitou vista do mencionado processo, 6, número 949/2021, sendo a vista concedida por esta presidência.
Antes de submeter o assunto novamente à discussão e posterior deliberação, gostaria apenas de esclarecer que essa conta de conta, no ano de 2020, considerando a situação excepcional de anormalidade vivenciada por todos nós em virtude da pandemia, prorrogou o prazo para apresentação das prestações de contas anual e das prestações das contas mensais de janeiro e fevereiro de 2020, por meio das portarias 158/2020 e 159/2020, e número 178 de 2020 do Gabinete da Presidência. Destaca-se que as referidas portarias foram homologadas à unanimidade pelo Tribunal Pleno, na 8ª e na 11ª sessão, sendo os atos normativos remetidos ao Gabinete de Vossa Excelência, pelo sistema SEI. Portanto, observa-se que parte do pleito da Associação Amazonense do Município já fora objeto de decisão desse colegiado em momento anterior. Fez esses apontamentos, submeto o assunto à discussão. Para discutir, iniciamos com o conselheiro Júlio Pinheiro, se assim desejar discutir. Senhor presidente, só para referendar o meu posicionamento, e, aliás, concordando com Vossa Excelência, nós estamos realmente passando, nos últimos meses, precisamente nos últimos 15 meses, ou um pouco menos, um pouco mais, situações que envolvem alguns cuidados que devamos tomar, principalmente com relação ao atendimento aos nossos jurisdicionados. A pandemia realmente tem feito com que nós tomemos algumas decisões, e como Vossa Excelência fez citação ao processo anterior, encaminhou no sentido de que pudesse ser prorrogado, como o órgão técnico também se manifesta. Data máxima venha, concordando com Vossa Excelência, discordando dos que pensam de forma diferente, como manifestação do conselheiro Hélio. Eu acolho a manifestação do órgão técnico para proceder à prorrogação, considerando tudo aquilo que vem sendo discutido por essa Igreja Corte. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência, Hélio Cristevo, deseja discutir? Mantém a mesma posição, Vossa Excelência? Já votar, Excelência. Gostaria já de votar para abreviar o procedimento. Inicialmente, senhor presidente, bom dia a todos. A todos os senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores auditores, senhor procurador-geral, senhor secretário do Tribunal Pleno, senhores servidores que nos dão assistência e a todos que nos ouvem e veem. Senhor presidente, eu mantenho meu ponto de vista de que nós podemos prorrogar os prazos todos que decorrem de normativos do próprio tribunal, sem problema nenhum. Resoluções, portarias, mas prazos legais nós não podemos prorrogar. Exatamente, só uma lei pode mudar outra lei. Resolução nossa, não. Decisão nossa, não. E, portanto, os prazos relacionados à prestação de contas e à lei de responsabilidade fiscal devem ser mantidos. Quanto à alegação do precedente do ano passado, me parece que, naquela ocasião, março, é que começava a pandemia e era tudo muito ainda desconhecido e nós ainda estávamos começando a operacionalizar tudo isso aqui que hoje nós dominamos muito bem, que são esses encontros virtuais, que são o uso da tecnologia a favor do funcionamento das instituições. Então, as coisas estavam muito difíceis e, possivelmente por esta razão, o tribunal, excepcionalmente, concordou em receber aquelas prestações de contas com um atraso. Mas já estamos há 12 meses nisso, nós já nos adaptamos a essas novas circunstâncias e eu não vejo nenhuma razão para que se prorroguem os prazos relacionados à prestação de contas anual e aos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que são cogentes, são obrigatórios, são prazos previstos em lei, e o tribunal não tem autorização para modificar prazos previstos em lei. Esse é o meu voto, senhor presidente. Vossa Excelência, como se manifesta o novo conselheiro Ari Moutinho?
Presidente, com a máxima, eu acompanho o conselheiro Érico, entender que não, senhor presidente, revogar uma lei sem outra lei. Então, também vejo que não sabemos até quando vamos ficar nesse ambiente virtual e não podemos deixar acumular as prestações de contas e, como disse, com devido respeito, acompanho na íntegra o posicionamento do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Como se manifesta a nova conselheira Yara Lins? Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Realmente, o tribunal não pode revogar o prazo, mas também existe o impasse do problema da sanção, de não dar entrada no prazo legal, fica sujeito à sanção. Então, achei bem fundamentado a questão que o presidente trouxe ao tribunal e a minha posição é de acordo com o presidente. Obrigado, Excelência. Como vota e se manifesta o nobre conselheiro Josué Neto? Bom dia a todos os conselheiros, bom dia, conselheira Yara. Quero agradecer a manifestação de boas-vindas de todos nessa data da qual eu participo pela primeira vez de uma reunião do Pleno e entrando nesse primeiro item da nossa reunião plenária de hoje, quero manifestar o acolhimento do órgão técnico e também da informação do nobre presidente Mário de Mello. Esse é o meu voto. Obrigado, Excelência. Como voto o conselheiro convocado, Albert Furtado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Pedindo vênia à discordância, eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, Excelência. Então, por maioria, fica prorrogado os prazos solicitados pela associação. Por fim, apenas para deixar registrado o pleito da associação acerca da prorrogação dos prazos para respostas às notificações das prestações de contas anuais dos municípios de 2019, ficará a cargo de cada relator, já tendo sido a matéria remetida aos gabinetes de Vossas Excelências. Vamos agora à nossa... Presidente, desculpe, eu não entendi essa parte final. Eu não entendi. Ficará ao cargo dos relatores. O quê? Cada relator. O prazo. A prazo das notificações de cada processo. Ok. Presidente, mas houve uma decisão do Pleno e o prazo foi automaticamente prorrogado. O princípio do colegiado, até porque, repito, nós temos decisões precedentes, valia antes, pode valer agora, e, obviamente, o que tem que ser seguido é a decisão do Pleno. Esse é o princípio do colegiado. Deixa eu só explicar, talvez não está vendo. Esse eu entendi bem, né? Essa aqui é com relação às notificações, isso não foi discutido aqui. Fica a cargo de cada relator com relação... Equivocado fiquei, então. Peço desculpa a Vossa Excelência se não foi claro. Vamos agora às indicações de proposta. Nessa fase, gostaria de fazer um importante registro amanhã, quarta-feira, transcorre o dia de combate à fake news. Isso é uma praga que hoje assola o mundo inteiro, que foi estabelecido pela Lei Estadual número 4.964, 2019. As fake news, as famosas notícias falsas, de fato viraram uma doença em nosso país e no mundo, tornando plenamente justificável que se tire um dia para chamar a atenção das pessoas quanto ao caráter nocivo desse tipo de conduta, amplamente facilitada pelas novas mídias digitais e pelos aplicativos existentes, os quais são capazes de dar uma roupagem de fugaz veracidade a uma série de mentiras, muitas delas prejudiciais ao interesse público.
e como se combate uma informação deturpada. Com prevenção, com punição e, sobretudo, com a verdade, com a transparência, com a facilitação dos meios interlocutórios colocados à disposição dos cidadãos. Esse tribunal, aliás, através de sua ouvidoria, de sua diretoria de comunicação, da presidência e dos próprios gabinetes dos conselheiros e auditores, tem feito isso de modo bem amplo, bem forte, na radicalização do princípio constitucional da publicidade administrativa e também na publicidade de nossos julgamentos, os quais são transmitidos em tempo real pelas plataformas cibernéticas. Que todos nós venhamos buscar a veracidade das notícias, vinculada a que essa Corte, enquanto instituição constitucional, possa sempre manter a transparência de seus atos, garantindo à sociedade o controle eficaz e público da administração. Aproveito esse momento para também fazer outro registro no próximo dia 28 de março, celebramos o Domingo de Ramos, aquele dia segundo o qual, diz a tradição católica, Jesus adentrou em Jerusalém e, reconhecido pelo povo como Filho de Deus, foi saudado com ramo de palmeira e de oliveira, e a saudação, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O Domingo de Ramos é o marco inicial da Semana Santa, que traduz na paixão e na ressurreição de Cristo esperança que anima os corações de todos aqueles que têm fé. É uma proposta espiritual de recolhimento, de reflexão e de renascimento para cada um de nós, a fim de que, inspirados pelo Mestre Nazareno, possamos também renascer como homens e mulheres melhores. É momento de oração e união, mormente pelas atuais circunstâncias que vivemos, de muitas perdas e incertezas, mas também de reconstrução do nosso espírito, do nosso templo interior e da própria sociedade. E aproveitando esse momento de contrição, quero reiterar em nome desta Corte os nossos votos de pesar pelo falecimento da senhora Alzira Nogueira Seabra, mãe da nossa chefe de departamento de atuação, estrutura e distribuição deste tribunal, a servidora Isabel Seabra, rogando a Deus que receba em seus braços de luz seu espírito. Desejo a todos um excelente e próximo semana de trabalho e uma feliz Páscoa. Como é de costume, eu gostaria de registrar e propor plena moção de parabenização e aplausos ao excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimber, pela passagem de seu aniversário, que ocorrerá no dia 25 de março de 2021. Desejo a Vossa Excelência felicidades, muita saúde e vida longa para continuar desempenhando suas atribuições constitucionais, bem como parabenizo pela sua carreira jurídica e pelos ensinamentos acerca do papel das cortes no controle externo. Por fim, estendo as felicitações aos servidores, colaboradores e estagiários deste tribunal, que completa mais uma primavera nessa semana de março. Cito Aliá Benacon, Bruno Azedo, Daniel Alves, Daniel de Almeida, Carla Pacheco, Luciano Russo, Stephanie Cardoso, Valmir Júnior, Alain Pereira, Antônio de Souza, o nosso querido Júlio Lopes, assessor do gabinete dessa presidência, Viviane Rezende, Fabíola Magalhães, Marcos Santos, Tiago Martins, Andrei Valente, Carolina Souto, Denise da Silva, Oriane Batalha, Fábio José, Jaqueline Barreto, Arthur dos Santos, Iago de Freitas, a nossa Isabel Signori, que é uma muito querida de todos, Maria do Perpétuo Socorro e Renato Mata. Desejo a todos vida longa, com felicidade, saúde, bem como agradeço a dedicação e o empenho de vocês na execução das atividades dessa Corte, de modo a contribuir para o desenvolvimento deste tribunal. Finalizando, gostaria de facultar a palavra aos senhores a quem dela desejo fazer uso, iniciando pelo nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, bom dia a todos. Agora sim, cumprimento-os. Bom dia, conselheiro Iara, e a todos os conselheiros substitutos, servidores do tribunal e todos aqueles que nos assistem nesta reunião virtual. Eu quero, obviamente, inicialmente, apresentar as boas-vindas ao novel conselheiro José Cláudio Souza Neto, que chega depois de uma longa experiência
como parlamentar, vereador e deputado estadual, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa, como Vossa Excelência já mencionou, presidente. Eu lembro que há 16 anos atrás, quando participei da primeira sessão do Tribunal de Contas, lá no velho auditório, que depois foi reformado, nosso auditório do prédio anexo ao tribunal, eu dizia da esperança, falava da esperança de ali poder exercer, aqui poder exercer, hoje falando, o melhor possível, contribuindo, obviamente, para o engrandecimento dessa Corte de Contas. Eu não tenho dúvida que o conselheiro Neto, Josué Neto, muito contribuirá pela experiência conquistada ao longo de muitos anos no parlamento, e certamente o tribunal terá muito a ganhar com a sua participação e experiência, em que pese sua tenra idade. Eu quero desejar ao Neto as boas-vindas, de forma bem efusiva, e dizer que nós estamos convictos de que dias melhores nós teremos aqui no tribunal, considerando a harmonia que deve sempre prezar entre todos. Eu quero também, senhor presidente, aproveitando o cumprimento dos aniversariantes, servidores, cumprimentar também todos os servidores pela passagem de seus natalícios, meu amigo Benjamin Zimler, com quem tenho discutido muito acerca do futuro dos tribunais, realmente um abnegado ministro que muito orgulha todo o sistema de contas no Brasil. Eu quero desejar ao Benjamin também muita saúde, paz e muitos anos de vida. Também lamentar e me solidarizar com a mãe da Isabel Seabra, como Vossa Excelência fez menção nas suas manifestações. E, senhor presidente, essa semana, mais precisamente ontem, tivemos uma reunião com a Transparência Internacional, que é uma entidade que congrega mais de 100 países. Participou dessa reunião o presidente da Tricom, Fábio Nogueira, o vice-presidente Renato Rainha e o Sebastião Hanna. Essa reunião foi ontem, virtualmente, e o tribunal foi acordado que que a Tricom vai fazer parceria com a Transparência Internacional, que agora atua também nessa questão do controle ambiental, que, por sinal, adotou o Manual de Controle Ambiental do Tribunal de Contas, que para nós é muito caro, exatamente por conta do que a gente do que nós estamos defendendo ao longo desses últimos 16 anos. Semana passada, ou 10 dias atrás, nós também participamos, e Vossa Excelência iniciou a participação de uma reunião do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que também a nós foi dado o direcionamento das manifestações acerca de controle ambiental pelos tribunais de contas no presente e no futuro. O que para nós é de grande valia, o que para o sistema de contas é grande valia, o que para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas é de muita importância. Portanto, quero comunicar que a Tricom vai firmar, falta só ser assinado, um acordo com a Transparência Internacional, repito, que congrega mais de 100 países, para atuar nessa área de controle ambiental em alguns focos específicos, inicialmente. É o que tenho dito, presidente. Obrigado, Excelência. Vamos ouvir agora o novo conselheiro Hércules Estevam. Mais uma vez, bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria, igualmente, de cumprimentar o conselheiro Josué Cláudio de Souza Neto pela sua presença na primeira sessão do Tribunal Pleno, de que participa. Seja bem-vindo, conselheiro, e nós cremos firmemente na sua capacidade de trabalho e na sua experiência já adquirida na administração pública através dos inúmeros cargos que exerceu no parlamento. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, eu apenas gostaria de aceder em todas as manifestações anteriores sobre
os aniversários mencionados, os aniversariantes mencionados, e também registrar, senhor presidente, que ontem o Tribunal de Contas, registrar para o Tribunal Pleno, porque Vossa Excelência sabe perfeitamente, ontem o Tribunal de Contas firmou um convênio com a Câmara Municipal de Manaus para trocar exatamente experiências sobre a ouvidoria do nosso tribunal. Lá, a ouvidoria da Câmara está sendo... Já existia, mas estava um pouco, vamos dizer assim, desativada, e agora, através do vereador ouvidor Amon, ele está dando continuidade ao trabalho e melhorando o trabalho, e nos solicitou uma parceria através da nossa ouvidoria. E ontem nós firmamos este convênio, e eu espero, senhor presidente, que possamos brevemente firmar outros tantos convênios com outras câmaras municipais e até mesmo com a Assembleia Legislativa do Estado, para formarmos uma rede de ouvidorias e assim, como mencionou bem Vossa Excelência, podermos ampliar a transparência da administração pública do Estado do Amazonas e dos seus municípios e fornecer aos cidadãos instrumentos eficientes de comunicação com a administração pública. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Nosso conselheiro Ari Moutinho, Vossa Excelência tem a palavra, se assim desejar. Senhor presidente, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá. Em primeiro lugar, gostaria de desejar um bom dia a todos, na pessoa da conselheira Yara, na pessoa do presidente conselheiro Mário de Mello, e também, mais uma vez, desejar as boas-vindas ao meu querido amigo e irmão conselheiro Josué Neto, que tenho certeza irá desempenhar de forma muito correta, muito íntegra, muito focado, ajudará aí muito a modernização desse tribunal, trazendo sua experiência de vida como gestor, como parlamentar. E eu não posso dizer que essa corte ganha muito em relação ao conselheiro que se aposentou, que é nosso querido e amado Josué Filho, mas pelo menos empata em bom relacionamento, em sabedoria e, com certeza, conquistando todos os nossos corações. São amigos, pessoas do bem, que através do conselheiro Josué Neto, agora esta Corte de Contas está muito bem representada por um membro da Assembleia Legislativa, que recentemente deixou a presidência. Gostaria, senhor presidente, de externar voto de pesar à nossa servidora Isabel Seabra pela perda de sua genitora, como também de todas as perdas que ocorreram, principalmente vítimas da Covid, ao longo dessa semana. E, para finalizar, senhor presidente, parabenizar o conselheiro Érico pela parceria com a Câmara Municipal de Manaus. Eu tenho um carinho muito grande pela Câmara, onde fiquei mais de 16 anos, na realidade 16 anos, por 4 mandatos, servindo aquela casa que eu costumo dizer que é a principal porta do cidadão quando precisa fazer suas reivindicações à classe política, aos entes que fazem com que a municipalidade aconteça e de lá saia grandes nomes que, inclusive, alcançaram representações nacionais e deram seus primeiros passos na Câmara Municipal. E aqui eu faço um parêntese, senhor presidente, para externar a minha alegria e as parabenizações, a revelação, e que os outros vereadores não se sintam diminuídos, mas confesso aos senhores que, para mim, o melhor vereador dessa legislatura é o jovem vereador Amon, uma pessoa que é dinâmica, uma pessoa que fala bem, que se relaciona bem, que tem ideias muito claras, e com certeza eu vejo como a maior conquista da Câmara Municipal e da cidade de Manaus para o meio político. Parabéns, vereador Amon, pelas suas iniciativas, que já marcaram a sua forma séria e atuante como edil de nossa Câmara Municipal. Fica aqui a minha alegria em ver o seu trabalho e a sua motivação em melhorar cada vez mais Manaus e o estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente. Querido conselheiro Ari, eu não posso deixar de agradecer essa sua visão. Eu comungo, eu sou suspeito de falar, mas eu comungo plenamente. Eu acho que
o jovem vereador Mon tem uma possibilidade de um futuro muito grande, né? Pela essa vontade que ele tem de acertar. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência por esse reconhecimento. Passamos a palavra agora à nobre conselheira Yara Lins. Senhor presidente, senhores conselheiros, gostaria de pedir licença a Vossa Excelência e dirigir-me ao novo membro de nossa Corte de Contas, conselheiro Josué Neto. O conselheiro Josué Neto, de considerável e marcante carreira pública, dispensa maiores apresentações. Mesmo jovem, como é de amplo conhecimento, exerceu com maestria tanto o mandato de vereador de Manaus quanto de deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa do Estado por 3 oportunidades. Pessoa gentil, de fino trato, inteligente e que, com absoluta certeza, agregará muita qualidade ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Sou conhecedora, nobre conselheiro José Neto, de sua grandiosa capacidade técnica. Todavia, faço um pedido. Una a sua capacidade técnica a seu também conhecido senso de humanidade. Digo isso, pois, por diversas vezes, em demandas submetidas à nossa análise no âmbito desta Corte de Contas, faz-se necessário realizar um juízo de valorização entre o direito e a justiça do caso concreto. Sei que Vossa Excelência adotará aqui, nesta Corte, esse procedimento humanista aliado à sua já manifestada e apurada capacidade técnica. Tenho certeza que, na data de hoje, com a primeira participação em sessões plenárias do conselheiro Josué Neto, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas mantém a grandiosa qualidade que sempre teve em sua composição, ao passo que ganha a coletividade amazonense com o Tribunal de Contas moderno e cumpridor de seus deveres constitucionais. Seja bem-vindo, meu amigo. E agora, conselheiro Josué Neto. Também, senhor presidente, gostaria ainda de indicações e propostas de dar conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno e à coletividade amazonense que, na condição de relatora da Secretaria Estadual de Saúde, no biênio 2020-21, recebi expediente advindo do senhor Marcelo Campelo, secretário da referida pasta, através do qual apresentou um quadro resumo acerca da situação da pandemia em nosso estado entre os dias 15 a 21 de março do presente ano. No referido período, o estado do Amazonas registrou 6.741 casos de contaminação da Covid-19, com 218 óbitos confirmados, perfazendo uma média de 31 óbitos por dia. No acumulado, desde o início da pandemia, o Amazonas apresenta 339.050 casos de contaminação, com 286.676 pessoas recuperadas e 11.791 óbitos. Atualmente, segundo informa o secretário estadual de Saúde, temos 77,6% de ocupação de leitos de UTI e 54% de leitos clínicos ocupados. O secretário estadual de Saúde, o referido expediente, também mencionou que já foram aplicados no estado um total de 500.196 doses de vacina, sendo 385.674 da primeira dose e 114.522 na segunda dose. Era isso, senhor presidente, a relação da comunicação do secretário de Saúde. Também, senhor presidente, gostaria de comunicar ao Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, letra B da Lei Orgânica deste Tribunal, que na última semana analisei as seguintes representações com pedido de medida cautelar. Processo número 10.500/2021,
que trata da representação com pedido de medida cautelar formulado pela empresa Abaco, Tecnologia de Informação Limitada, em face da Prefeitura Municipal de Manaus, de Comunicação Municipal de Licitação, em razão de possíveis irregularidades. Após analisar a representação e deferir o pedido de cautelar, encaminhei os autos para o trâmite ordinário. Também o processo 10.267/2021, que trata de representação com pedido de medida cautelar, formulado pela empresa THS Bezerra Eireli, em face do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Amazonprev, e o Centro de Serviços Compartilhado. Também, após analisar a representação e deferir o pedido de cautelar, encaminhei os autos ao trâmite ordinário. E, por fim, senhor presidente, o processo 10.256/2021, que trata de representação com pedido de medida cautelar, oriunda de demanda da ouvidoria, formulada pela senhora Raione Cabral Queiroz, encampada pela Secretaria-Geral do Controle Externo, em face da Prefeitura de Quari, de responsabilidade da senhora Maria do Cirene da Cruz Menezes, prefeita de Quari, em exercício, em razão de possíveis irregularidades no processo seletivo simplificado, destinado à contratação de professores. Após analisar a representação, revoguei a cautelar anteriormente deferida, o que suspendiu o trâmite do referido processo legislativo. É só, senhor presidente, muito obrigada, e também queria finalizar parabenizando a ouvidoria na pessoa do conselheiro Érico e a ouvidoria da Câmara na pessoa do vereador ouvidor da Câmara Municipal, que muito benéfico para nosso município. Foi formulado ontem um convênio entre as ouvidorias. Então, de parabéns, o Tribunal e a Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Com a palavra, se assim desejar fazer uso dela, o nobre conselheiro Josué Neto. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia aos queridos conselheiros, auditores, conselheira Yara Lins. Quero agradecer as palavras de boas-vindas, as palavras carinhosas, que são extremamente comuns entre os homens e mulheres públicos de bem, dos quais já temos, com as bênçãos de Deus, a alegria de nos conhecermos todos pessoalmente, principalmente pela relação do conselheiro aposentado Josué Cláudio de Souza Filho, anterior, e tive a oportunidade sempre de estar presente, não só em momentos sociais, mas também em momentos oficiais, como este que nós estamos tendo agora. Quero deixar aqui as minhas palavras de extrema alegria em ser bem recebido, de dizer que o meu sentimento é de cada vez mais tornar o nosso Tribunal de Contas do Estado do Amazonas um tribunal em consonância com o sentimento público, com o sentimento das pessoas, e que esse binômio responsabilidade social e respeito ao erário público seja cada vez mais respeitado. Tenho a certeza de que me empenharei ao máximo para deixar sempre entre todos nós o sentimento, como falou a conselheira Yara Lins, sentimento humanista, e que nós tenhamos sempre o nosso alvo, o nosso foco, o foco do respeito à constitucionalidade e aos sentimentos republicanos. Tenho em mim um amigo, uma pessoa que está acostumado nesse relacionamento de colegiado, sempre de forma muito respeitosa, muito aberto a ouvir o contraditório e respeitar as opiniões contrárias, respeitar
as opiniões adversas, sempre respeitando a diversidade de ideologia, de compreensão jurídica, de entendimento jurídico e, acima de tudo, de também ouvir bastante. De ouvir bastante, principalmente com os senhores e senhora conselheira que são bem mais experientes, que já estão fazendo parte dessa corte há muitos anos. Quero também, assim como falou o conselheiro Aurélio Moutinho, parabenizar o conselheiro ouvidor Érico Desterro por esse convênio com a Câmara Municipal de Manaus, as ouvidorias como um todo de todas as instituições brasileiras e amazonenses têm esse poder de receber as lamentações, de receber as necessidades, de receber as informações das pessoas mais carentes, das pessoas que precisam do melhor serviço público. E esse convênio entre as ouvidorias do Tribunal de Contas do Estado e a Câmara Municipal de Manaus vai fazer com que esse objetivo das ouvidorias, que é de receber esses reclames, de receber essas necessidades, possam não só otimizar os recursos, como fazer com que o objetivo seja atingido num sentido mais macro, mas também com a economia dos recursos públicos. Então, parabenizar aí os dois ouvidores, o vereador Amon, ouvidor da Câmara Municipal de Manaus, conselheiro Érico Desterro, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, parabenizar e dizer que nós estamos também na mesma linha, caso o conselheiro Josué seja útil. Estou aqui estendendo minha mão e me colocando à disposição das ouvidorias e à disposição dos demais colegas conselheiros. Muito obrigado e, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, Excelência. Então, vamos ouvir agora o nobre conselheiro convocado, Albert Furtado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de dar as boas-vindas ao conselheiro Josué, excepcional orador, gosto muito do seu pai. Gostaria também de parabenizar os aniversariantes, na pessoa do ministro Benjamin, de congratular a conquista ambiental com o Manual de Controle Ambiental, congratular o doutor Érico e o conselheiro Érico e o vereador ouvidor Amon pela conquista da parceria entre as ouvidorias, e gostaria de aproveitar também o ensejo, presidente, para retirar, já prometendo devolver na próxima semana, retirar de pauta o processo 13.151 de 2018. Obrigado. Diferido, Excelência. Obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra, o auditor Alípio Filho. Obrigado, Excelência. Primeiramente, meu bom dia a todos, extensivo àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero, inicialmente, me dirigir ao conselheiro José Neto, também para lhe parabenizar pela chegada a esta casa, e já me penitenciando, conselheiro, por não ter participado da cerimônia que lhe deu posse, uma vez que na ocasião eu estava com minha mãe adoentada, e por absoluta impossibilidade eu não pude estar presente. Todavia, eu peço a Deus que lhe ilumine nesta nova fase e que duas pessoas te acompanhem sempre: a verdade e a justiça. Então, com essas palavras, eu aceito meu fraternal abraço de boas-vindas e no que for possível ajudar, estou à sua disposição. Parabenizo também aos aniversariantes, desejo que Deus abençoe a todos. E, por fim, senhor presidente, eu me solidarizo com a Isabel Seabra, uma querida amiga, pela perda de sua mãe,
certamente uma das maiores dores que o ser humano pode sentir é a perda de um familiar. E em se tratando de mãe, é mais difícil ainda, muitas vezes. Então, a Isabel, eu envio um fraternal abraço e que Deus conforte o seu coração extensivo aos seus familiares. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Passamos a palavra ao nobre auditor Luiz Henrique. Auditor Mário Filho, Excelência. Perdão, Excelência, perdão. Milhões de desculpas. A palavra ao nobre auditor Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o novo conselheiro Josué Neto, desejando-lhe boas-vindas a esta casa. Certamente, o novo conselheiro irá realizar um bom trabalho, trazendo para este tribunal toda a sua experiência parlamentar. Coloco-me à disposição para o que eu puder auxiliá-lo nesta nova etapa. Parabéns, conselheiro, muito sucesso, saúde e bênçãos de Deus nesta nova caminhada. Gostaria de aderir às manifestações que me antecederam, relativas às parabenizações pelos aniversários, ao voto de pesar e também a parabenização à ouvidoria deste tribunal, na pessoa do conselheiro Érico Desterro, e a ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus, na pessoa do vereador Amon, pelo importante ajuste que foi firmado entre as duas ouvidorias, que certamente será de grande proveito para o trabalho de ambas as instituições. No mais, desejo uma ótima sessão a todos. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Mais uma vez, peço desculpa, Vossa Excelência. Agora sim, passamos a palavra ao nobre auditor Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaria também de cumprimentar Sua Excelência, conselheiro Josué Neto, pela recente posse no cargo de conselheiro dessa corte. Desejar sucesso na continuidade da carreira pública de Vossa Excelência, agora aqui nesse tribunal, e também, de igual forma, me colocar à disposição no que puder ser útil a Vossa Excelência. Estarei sempre disponível. Parabéns, Excelência. Também, senhor presidente, gostaria de aderir a todas as manifestações anteriores já proferidas, e no momento que Vossa Excelência, presidente, entender oportuno, gostaria de pedir, se possível, a concessão da palavra novamente, para comunicar ao Tribunal Pleno o indeferimento de uma medida cautelar, senhor presidente. Por hora, muito obrigado. Excelência, se Vossa Excelência não achar conveniente, pode usar a palavra agora. Ok, senhor presidente. Excelência, trata-se do processo de número 11.133 de 2021, e nos termos do artigo 42b, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, comunico que, ao analisar essa representação com pedido de medida cautelar, apresentada pela SESEX, contra possível acúmulo ilícito de cargos públicos, por entender que não estavam presentes todos os requisitos da concessão da cautelar, para a concessão da cautelar, indeferi a medida cautelar e determinei a publicação, e assim que o processo retornar ao gabinete, providenciarei o despacho para a instrução do feito. Era essa a comunicação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Agora, com a palavra, o nosso parquet, doutor João Barroso. Agradeço, senhor presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, auditores. Senhor secretário do Pleno, Mirceu Levi. Inicialmente, gostaria mais uma vez de saudar e desejar as boas-vindas ao novel conselheiro Josué Neto. Como disse por ocasião da sessão de posse, Vossa Excelência reúne
todos os atributos e qualidades necessárias para o exercício do cargo. E, sem dúvida, representará muito bem seu pai, agora conselheiro aposentado, que outrora ocupou esta cadeira com muito louvor e cumpriu a sua missão institucional nesta Corte de Contas. Gostaria ainda de prestar condolências aos familiares da servidora Isabel Seabra pelo falecimento da sua mãe. Infelizmente, é mais uma vítima deste nefasto vírus que nos acomete. Quero ainda parabenizar, na pessoa do ministro Benjamin Zimler, pela passagem do seu aniversário, ministro de muitas qualidades, muito técnico, muito respeitado no mundo jurídico. Em nome de quem parabenizo todos os servidores que fazem aniversário neste período. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Continua facultando a palavra. Não havendo quem queira dela fazer uso, vamos à distribuição, convidando o doutor Mirtil para proceder. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Érico Desterri Silva, lote 8. Conselheiro Érico, lote 8. Conselheiro Ari Moutinho da Costa Júnior, lote 1. Conselheiro Ari Moutinho, lote 1. Conselheiro Yara Lins dos Santos, lote 6. Conselheiro Yara, lote 6. Conselheiro Josué Cláudio de Souza Neto, lote 4. Conselheiro Josué Neto, lote 4. Conselheiro convocado Albert Furtado, lote 3. Conselheiro convocado Albert Furtado, lote 3. Auditor Mário Filho, lote 5. Auditor Mário Filho, lote 5. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, lote 2. Auditor Alípio, lote 2. E auditor Luiz Henrique Mendes, lote 7. Auditor Luiz Henrique, lote 7. Obrigado. Vamos agora aos nossos julgamentos adiados. Na pauta do nobre conselheiro Júlio Pinheiro, nós temos 4 processos. O processo de número 12.868 de 2016 retorna após vista do auditor Mário Filho, na condição de conselheiro convocado, atendida em 4 de novembro de 2020, que devolveu os autos sem manifestação. Dessa forma, considerando que se trata de embargos, registrando o impedimento da nobre conselheira Yara Lins, passo primeiramente a palavra ao nobre procurador-geral de contas, doutor João Barroso. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor José Júnior de Paula Bezerra, gestor do Intrans à época. E, neste ponto, após análise dos autos, eu comungo integralmente com o voto exposto pelo nobre conselheiro Júlio Pinheiro pelo não conhecimento dos referidos embargos, em razão de sua intempestividade. Ok, nobre procurador, pacificado, dou por aprovado. No processo 11.206/2017, retorna após vista do nobre conselheiro Érico Desterro, que foi atendida no dia 24 de fevereiro do corrente ano, que juntou manifestação no sistema. Assim, passamos primeiramente a palavra ao nobre relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse processo é o seguinte: eu estou concordando com a redução da multa proposta pelo conselheiro Érico e, no mérito, exatamente comungamos do mesmo entendimento. Portanto, eu esteja pacificado. Excelência, desculpa, perdão, mas picotou um pouco a voz, não dei para entender. Só Vossa Excelência podia se manifestar novamente. Nesse processo, bem como o seguinte, eu estou comungando ou adotando a manifestação do conselheiro Érico pela redução da multa. E, nesse caso, não há divergência mais nos dois processos. Você pode, efetivamente, já
prolatar o resultado. Então, dou por aprovado, já que houve a... Vossa Excelência... Exatamente. Vossa Excelência, a carta integralmente a posição do novo conselheiro. Exatamente. Vamos ao processo aprovado no termo do voto do relator. Aprovado nos termos do voto de destaque. Processo de número 11.449/2018 também retorna após vista do conselheiro Érico de Estevam, atendida no dia 24 de fevereiro de 2021, que juntou manifestação no sistema no sentido de modificar o valor e a fundamentação da multa aplicada. Verifico que, após a análise apresentada pelo senhor conselheiro, o relator retificou seu voto e concordou com a vista, motivo pelo qual declarou aprovado o referido processo nos termos do voto do relator. Conselheiro Érico, Vossa Excelência quer usar a palavra? Não, Excelência. Obrigado. No processo 14.119/2020, retorna após vista da nova conselheira Yara Lins, atendida no dia 4 de 11 do corrente ano, que não juntou manifestação do sistema. Dessa forma, se tratando do embargo, passamos primeiramente a palavra ao doutor João Barroso, do nosso partido. Senhor presidente, poderia repetir o número do processo, por gentileza? É o processo de número 14.119 de 2020. Agradeço, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo senhor Tabira Ramos Dias Ferreira, prefeito, então, do município de Juruá. O Ministério Público se manifesta pela negativa de provimento, acompanhando na íntegra o voto do eminente conselheiro. Relator. Classificado. A conselheira gostaria de se manifestar ou comunga? Nova conselheira? Não, Excelência. Obrigada. Então, está pacificado para aprovado. Vamos agora à pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Nós temos dois processos. O processo de número 12.534/2016 e também o processo de número 15.954/2020. Eu pergunto ao nobre conselheiro convocado que se pode se julgar em bloco, em virtude de se tratar. Certamente, senhor presidente. Pode ser julgado. Da mesma matéria. Então, vamos julgar em bloco. Como se trata de embargo, passamos primeiramente a palavra ao nosso partido. Agradeço, senhor presidente, a palavra. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas, na pessoa do nobre procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, razão pela qual deixo de me manifestar em razão disposto no parágrafo 3º do artigo 145 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Obrigado. Eu gostaria de perguntar ao nobre conselheiro Júlio Pinheiro se Vossa Excelência deseja se manifestar. Nobre conselheiro Júlio Pinheiro, Vossa Excelência me ouve? Excelência, agora sim. Vossa Excelência está fazendo referência ao processo 12.534 e ao processo 15.954. Não, Excelência, sem manifestação. Então, dou por aprovado nos termos do voto do conselheiro. Não, Excelência, desculpe, questão de ordem. Pois não. No momento em que estes embargos estavam sendo julgados na sessão anterior, ou antes da anterior, não me lembro, eu registrei o meu voto já. Eu já tinha registrado meu voto. E o meu voto foi pelo conhecimento e provimento dos embargos. Já está lançado desde o início este meu voto. Então, pelo menos registre aí a minha divergência quanto à negativa de provimento destes embargos. Registrado, Excelência. Então, por maioria, dou por aprovado os termos do voto do conselheiro convocado Mário Filho. Vamos agora à pauta do novo auditor Alves Furtado. Nós temos um processo de número 13.151 de 2018, que retorna após vista do conselheiro Érico de Estevam, atendida em 9 de março de 2021.
o nobre conselheiro Érico juntou manifestação do sistema. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, aposentado, e do auditor Mário Filho, passa a palavra ao nobre relator. Obrigado, presidente. Presidente, na verdade, eu havia pedido exatamente a retirada de pauta desse processo e Vossa Excelência deferiu. Peço perdão a Vossa Excelência, o processo está retirado de pauta. Vamos agora à nossa pauta ordinária. Nós temos 4 processos do nobre conselheiro Júlio Pinheiro. No processo de número 16.742, de 2020, temos pedido de vista do conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, que está aposentado, fica deferido a vista por essa presidência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque ao pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do novo conselheiro Érico Desterro, nós temos 4 processos. No processo de número 15.737, 2019, nós temos empate de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, passo primeiramente a palavra ao nobre procurador. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pela senhora Helena Serrão Seixas e, após análise dos autos, eu acompanho na íntegra o voto exarado pelo eminente conselheiro Érico Desterro pelo não conhecimento dos referidos embargos. Classificado por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque do pedido de vista, declaro todos aprovados nos termos do voto do relator. Vamos à pauta agora do nobre conselheiro Ari Moutinho Júnior. Nós temos 3 processos, no de 10.875, 2020, a pedido de vista da excelentíssima senhora conselheira Yara Lins. Dessa forma, registrando impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e auditor Alípio Filho, fica concedido vista por essa presidência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque ao pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto relativo. Obrigado, senhor presidente. Na pauta da nobre conselheira Yara Lins, nós temos 6 processos. No processo 10.103, 2021, a pedido de vista por parte do nobre conselheiro Ari Moutinho Júnior. Dessa forma, vista concedida a Vossa Excelência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque ao pedido de vista, declaro aprovado no termo do voto da relatora. Obrigada, presidente. Vossa Excelência. Na pauta do conselheiro convocado Mário Filho, nós temos 4 processos. No processo 150, 28, 2020, a pedido de vista por parte do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Dessa forma, registrando o impedimento do novo conselheiro Érico Desterro, fica a vista concedida a Vossa Excelência. Nos demais processos, não há sinalização de destaque ou pedido de vista. Dessa forma, registrando o impedimento do novo conselheiro Júlio Cabral, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Vamos à pauta agora do auditor Mário Filho. Nós temos um processo de número 11.286, 2017, que não possui sinalização de destaque ao pedido de vista, motivo pelo qual eu dou aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Vamos à pauta do auditor Alípio Filho. Nós temos 2 processos. No processo de número 14.196, 2017, nós temos embargo de declaração. Dessa forma, passo primeiramente a palavra ao nosso parceiro para a manifestação. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pela senhora Maria do Socorro de Paula Oliveira, prefeita e ordenadora de despesa do município de Ipixuna. E, entretanto, após análise, não observei qualquer contradição, omissão, tampouco a obscuridade alegada pelo embargante, razão pela qual o parquê é pela negativa de provimento. Vossa Excelência concorda com o relator, dou por aprovado. No processo de 11.636, 2018, a sinalização de destaque, não há sinalização de destaque ao pedido de vista, motivo pelo qual declaro aprovado nos termos do voto, da proposta de voto relativa. Vamos à pauta do auditor Luiz Henrique. Nós temos 2 processos.
no processo de número 14.756/2020 e no 14.755/2020, com apensos, nos quais não há sinalização de destaque ao pedido de vista, assim registrando o impedimento do conselheiro Érico Desterro, declara aprovado os termos da proposta de voto do relator. Vamos agora à nossa pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, nós temos 5 processos, sendo todos de minha relatoria, não restando nenhum registro de destaque. Contudo, faculto a palavra aos senhores, a quem dela pretende fazer uso, para o tempo que for necessário. Não havendo manifestação, dou por aprovada a nossa pauta administrativa. Gostaria, mais uma vez, de facultar a palavra aos senhores, se algum de vocês, nobres conselheiros, nobre conselheiro, desejar fazer uso dela. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, essa presidência informa que a próxima sessão deste pleno será realizada no dia 30 de março de 2021, na próxima terça-feira, no nosso horário regimental. Desejando que São Camilo de Lérida nos traga muita saúde, Santa Clara nos ilumine sempre, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. Obrigado.